Você é cega ou simplesmente incompetente. A voz de Isadora Monteiro cortou o silêncio do escritório como uma faca. O café quente escorria pela saia barata de Sofia, encharcando o tapete persa. Uma queimação se espalhou por sua pele, mas foi o olhar de Isadora que realmente doeu. Sinto muito, senhora Monteiro, gaguejou Sofia, tentando se afastar. Alguém esbarrou em mim no corredor. Eu não me importo com as suas desculpas, retrucou Isadora. O desprezo evidente em seu rosto perfeitamente maquiado. Ela olhou para a mancha escura no chão. Sabe quanto custa este tapete? É mais do que você ganhará em um ano inteiro como estagiária. O calor subiu ao rosto de Sofia. Todos no andar haviam parado de trabalhar. Dezenas de olhos a observavam, mas ninguém se atrevia a intervir. O silêncio era uma forma de cumplicidade. Vou chamar a equipe de limpeza imediatamente, disse Sofia. Sua voz um fio. Isadora soltou uma risada curta e cruel. Eu não tenho tempo para esperar. Tenho uma reunião com os acionistas. Ela abriu sua bolsa de grife e tirou um lenço de seda branco. Ela o jogou no chão, perto dos pés de Sofia. Limpe. Um nó se formou na garganta de Sofia. Ela olhou para o lenço delicado e depois para o rosto impassível de Isadora. Com isso. Você é surda também. A voz de Isadora baixou para um sussurro perigoso. Ou você limpa agora. Ou pega suas coisas e desaparece da minha empresa. A escolha é sua. As mãos de Sofia tremiam. A humilhação era um gosto amargo em sua boca. Ela podia sentir os olhares de pena e desprezo de seus colegas. Ajoelhar-se ali, no meio do escritório, parecia uma rendição completa. Mas ela não tinha escolha. Ela precisava daquele emprego. Lentamente, ela se ajoelhou. O tecido de seda era absurdamente macio e inútil contra o café derramado. Enquanto esfregava o chão, lágrimas de raiva e vergonha ardiam em seus olhos. Ela se recusou a deixá-las cair. Patética, murmurou Isadora. Com um sorriso de satisfação. Ela se virou e caminhou em direção à sua sala de vidro, seus saltos ecoando no chão como marteladas. Sofia continuou esfregando o carpete, o cheiro de café misturado com a bile da humilhação. Uma sensação de impotência fria a envolveu, uma promessa silenciosa de que aquilo não seria esquecido. Sob a blusa, o relicário de metal que sua mãe lhe dera pareceu pesar 1 tonelada contra sua pele. Era a única coisa que eles não podiam manchar. Por enquanto. Isadora. Este relatório é impecável. A análise de mercado é a mais detalhada que já vi. Na sala de reuniões, a voz do Sr. Almeida, um dos diretores, ecoou com aprovação. Sofia estava de pé, encostada na parede do fundo, servindo café como lhe fora ordenado. No telão, os gráficos e as projeções que ela passará a noite inteira criando brilhavam sob os elogios. Obrigada, Sr. Almeida, respondeu Isadora, com um sorriso modesto que não alcançava seus olhos. Foram longas noites de trabalho. Mas a dedicação valeu a pena. Uma náusea fria subiu pela garganta de Sofia. Eram as palavras dela. Os dados dela. O suor dela. Ela havia trabalhado até às 3 da manhã, revisando cada número, certificando-se de que tudo estava perfeito. E agora, Isadora colhia os frutos como se fossem seus. Quando a reunião terminou e os diretores saíram, parabenizando Isadora, Sofia sentiu um impulso de coragem desesperada. Ela esperou até que a sala estivesse quase vazia e se aproximou. Senhora Monteiro, com licença, começou ela. A voz mais baixa do que pretendia. Sobre a apresentação. Foi um sucesso, não foi? Interrompeu Isadora, arrumando seus papéis com um ar de triunfo. É o que acontece quando se tem talento. É que, Sofia insistiu, sentindo o coração martelar. Fui eu que fiz toda a pesquisa. Aqueles gráficos, a análise de dados, eu trabalhei até às 3 da manhã para terminar. Isadora parou. Ela se virou lentamente, e o sorriso em seu rosto desapareceu, substituído por uma máscara de gelo. Ela deu um passo em direção a Sofia, invadindo seu espaço pessoal. Você é a estagiária, disse ela. A voz um sussurro cortante. Seu trabalho é fazer o que eu mando. E o que eu mando é que você fique calada. Sofia recuou um passo, intimidada pela intensidade do olhar dela. O nome no relatório é o meu, continuou Isadora, cada palavra um golpe. O bônus virá para mim.
E o seu nome, bem, ele mal consta na folha de pagamento. Lembre-se do quão fácil foi para eu te fazer limpar o chão ontem. Imagina o quão fácil seria te jogar na rua. O ar pareceu ser sugado dos pulmões de Sofia. Ela olhou para a mulher à sua frente, percebendo a crueldade calculada em cada gesto. Entendeu. Sibylu Isadora. Ou preciso ser mais clara. Sofia apenas conseguiu assentir, as palavras presas na garganta. Ótimo, disse Isadora, seu sorriso venenoso retornando. Ela se virou e saiu da sala, deixando Sofia sozinha com o eco de suas ameaças. O roubo de seu trabalho doía mais do que a humilhação do café. Era um lembrete brutal de que, naquele lugar, ela não era nada. Apenas uma sombra, uma ferramenta a ser usada e descartada. Você. Pare de ficar aí parada e vá buscar mais champanhe. Meus convidados estão com as taças vazias. A voz, coberta de joias e autoridade, pertenceu a Beatriz Monteiro. Ela era a matriarca, uma mulher cuja presença enchia qualquer sala. Sofia, que estava perto de uma coluna tentando parecer invisível, congelou. Perdão, senhora, mas eu não sou, começou Sofia, a voz falhando. Não me interessa o que você não é, cortou Beatriz, olhando-a de cima a baixo com um desdém mal disfarçado. O vestido simples de Sofia contrastava violentamente com os trajes de alta costura ao redor. Me interessa o que você não está fazendo. Agora, vá. Sofia engoliu em seco, sentindo os olhares curiosos dos convidados próximos se voltarem para ela. Eu sou a estagiária da sua filha, a senhora Isadora. Estou aqui para ajudar. Ajudar. Beatriz soltou uma risada que soou como vidro quebrado. E de que ajuda você serve parada aí como uma estátua? Se não consegue nem mesmo ver que as taças estão vazias, sua utilidade é zero. Naquele momento, Isadora se aproximou, deslizando pela multidão com a graça de uma predadora. Mãe, algum problema? Apenas a sua equipe incompetente, disse Beatriz, acenando com desdém na direção de Sofia. Esta moça estava aqui parada, sem fazer nada, enquanto os convidados esperam por serviço. Isadora lançou um olhar gélido a Sofia. Não havia um pingo de solidariedade em seus olhos. Apenas irritação. É só a estagiária. Sofia, disse Isadora, a palavra só carregada de peso. Eu a mandei ficar de prontidão caso precisasse de algo. Pois bem, ela é inútil, declarou Beatriz, sua voz alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Não consegue nem antecipar as necessidades mais básicas. Isadora, querida, você precisa ser mais seletiva com quem contrata. Essa falta de proatividade contamina o ambiente. A palavra contamina atingiu Sofia como um soco no estômago. Ela não era apenas uma funcionária, era uma praga. Sem dizer mais uma palavra, Beatriz e Isadora se viraram e se afastaram, já engajando em uma conversa com um investidor importante, deixando Sofia para trás. Ela ficou ali, parada, o centro de um círculo de silêncio e olhares constrangidos. A humilhação era um veneno se espalhando por suas veias. Ser invisível era ruim. Ser vista como sujeira era infinitamente pior. Ela queria fugir, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Ela era uma peça no jogo deles, uma peça que eles se deliciavam em pisotear. Olha por onde anda, garota. O impacto foi súbito. Sofia cambelia para trás, os papéis que carregava se espalhando pelo chão. Mas ela não se importou com eles. Um som metálico e agudo de algo se quebrando ecoou no corredor silencioso. Seu coração parou. Ela olhou para baixo. No chão de mármore polido, seu relicário de prata estava esmagado sob o sapato de couro caro de Eduardo Monteiro. Não, sussurrou ela, o ar saindo de seus pulmões. Eduardo, o irmão mais novo de Isadora, ergueu uma sobrancelha. Ele removeu o pé com uma lentidão deliberada. Era essa porcaria. Fiz um favor em quebrar. Sofia se ajoelhou, ignorando-o. Suas mãos tremiam enquanto ela pegava os pedaços amassados do metal. A pequena trava estava quebrada, a delicada gravura floral, deformada. Era da minha mãe, disse ela, a voz embargada. Era a única coisa que eu tinha dela. Eduardo bufou, um som de puro desdém. Grande coisa. Paris Lexo.
Você provavelmente achou em alguma feira de antiguidades barata. Não era lixo para mim, respondeu Sofia, levantando o olhar. Pela primeira vez, a raiva superou o medo. Ele riu, claramente se divertindo com a situação. Tudo tem um preço. Querida. Quanto vale essa lata velha? Sam. 200. Ele enfiou a mão no bolso da calça de grife e tirou um maço de notas. Ele as folheou com o polegar. Sofia se levantou, segurando os restos de sua única herança contra o peito. Não está à venda. Nunca esteve. Claro que está, disse ele, com um sorriso presunçoso. Ele puxou algumas notas e as jogou no rosto dela. O papel roçou sua bochecha antes de flutuar para o chão ao redor de seus pés. Toma. Pega uns 500. Compra um novo. Um melhor. E some da minha frente. Estou atrasado para uma partida de golfe. Ele nem esperou por uma resposta. Ajeitou o paletó e continuou seu caminho pelo corredor, assobiando uma melodia despreocupada. Sofia ficou ali, parada, cercada pelos papéis espalhados e pelo dinheiro que ela não tinha. As notas no chão eram uma zombaria, um testamento da crença deles de que tudo, e todos, podiam ser comprados e descartados. Uma sensação de desolação a engoliu. Eles não tinham apenas roubado seu trabalho e sua dignidade. Agora, eles haviam esmagado o último elo físico com sua mãe. E o fizeram com a mesma facilidade com que se pisa em um inseto. Ela não tocou no dinheiro. Deixou ali, no chão, enquanto recolhia seus papéis com uma mão e segurava os pedaços quebrados de seu coração com a outra. Explique este rombo de 50 mil reais na conta do projeto. A pasta foi jogada na mesa de Sofia com força. A voz de Isadora era desprovida de qualquer calor. Ao lado dela, Eduardo parecia genuinamente preocupado, o que tornava tudo ainda pior. Eu não sei do que a senhora está falando, disse Sofia. O coração afundando. Ela olhou para os extratos bancários. Havia de fato uma transferência não autorizada para um fornecedor desconhecido. Não sabe, zombou Isadora. A transferência foi feita do seu terminal. Com a sua senha. Às 10 da noite de ontem, quando você foi a última a sair. Sofia olhou para Eduardo em busca de ajuda. Ele havia lhe pedido para usar seu computador na noite anterior, dizendo que o dele estava com problemas. Eduardo, você usou meu computador ontem à noite, disse ela, a voz um apelo desesperado. Eduardo arregalou os olhos. Uma expressão de choque perfeitamente ensaiada. Sofia, você está me acusando. Eu pedi para checar um e-mail. Fiquei lá por 5 minutos. Você estava bem ao meu lado. Era uma mentira. Ela tinha ido buscar um café para ele. Isso é um desvio de fundos, disse Isadora, a palavra pairando no ar como uma sentença. É um crime. Poderíamos chamar a polícia agora mesmo. O pânico gelado tomou conta de Sofia. Polícia. Uma ficha criminal. Seu futuro seria destruído antes mesmo de começar. Não fui eu, ela sussurrou. As lágrimas começando a se formar. Eu juro. Suas lágrimas não vão trazer o dinheiro de volta, disse Isadora friamente. Mas temos uma solução. Uma forma de evitar um escândalo que seria ruim para todos. Ela se inclinou sobre a mesa de Sofia. Você vai assinar uma declaração assumindo total responsabilidade pelo erro. Vai dizer que se confundiu com os números dos fornecedores. Vamos descontar o valor do seu salário em parcelas simbólicas pelo resto da sua vida aqui. Era uma armadilha. Eles não a estavam demitindo. Estavam aprendendo. E se eu não assinar? Perguntou Sofia. A voz trêmula. Então eu pego o telefone e ligo para o nosso advogado e para a polícia, respondeu Isadora sem hesitar. Você será demitida por justa causa e processada criminalmente. Quem você acha que eles vão acreditar? Em uma estagiária qualquer ou na família Monteiro? A escolha não era uma escolha. Ela olhou para Eduardo. Ele desviou o olhar, a culpa estampada em seu rosto por uma fração de segundo antes de ser substituída por uma máscara de decepção. O silêncio na sala era sufocante. As paredes do escritório pareciam estar se fechando sobre ela, esmagando o pouco ar que lhe restava. Ela estava encurralada, sem testemunhas, sem poder, sem ninguém. Com a mão tremendo, ela pegou a caneta que Isadora lhe oferecia. Eu assumo o erro,
disse ela, a voz mal saindo. Eu sabia que você faria a coisa certa, disse Isadora com um sorriso vitorioso. Essa estagiária foi a melhor coisa que você arranjou, Isadora. Um para-raios perfeito. A voz de Beatriz Monteiro era clara e alta no silêncio de seu escritório luxuoso. Sofia estava no canto, organizando uma estante de livros, fingindo não ouvir. Fingindo não existir. Eu sei, mãe. Respondeu Isadora, recostada na poltrona de couro. Foi a solução mais limpa. Sem polícia, sem escândalo. Apenas uma dívida eterna que a mantém na coleira. Eduardo, que estava olhando pela janela, se virou. Ainda acho que foi arriscado. E se ela tivesse contado a alguém? Isadora soltou uma risada, um som desprovido de humor. Contado a quem, Eduardo? Ela não é ninguém. Pessoas como ela não têm alguém. Elas têm patrões. E ela deveria nos agradecer por ainda sermos os patrões dela. Depois do erro que cometeu. Cada palavra era um prego sendo martelado no caixão da autoestima de Sofia. Eles não estavam apenas falando sobre ela, estavam dissecando sua insignificância como se fosse um fato científico. Sua irmã está certa, interveio Beatriz, pegando uma taça de cristal. Ela sabe o lugar dela. É o instinto de sobrevivência dessa gente. Eles se apegam a qualquer migalha que jogamos. Ela é útil para o trabalho sujo, para assumir a culpa. É para isso que servem. Uma ferramenta, concluiu Eduardo. Parecendo finalmente entender. O alívio em sua voz era nauseante. Exatamente. Uma ferramenta descartável, corrigiu Isadora. Ela então olhou diretamente para o canto da sala, seus olhos encontrando os de Sofia. Não havia constrangimento em seu rosto, apenas um comando frio. Sofia. O coração de Sofia saltou. Ela se virou lentamente. Sim, senhora Monteiro. Isadora apontou para uma cesta de lixo cheia ao lado de sua mesa. O lixo. Leve. A justaposição foi brutal. Em um segundo, ela era a ferramenta descartável na conversa deles. No segundo seguinte, recebia uma ordem para levar o lixo de verdade. A mensagem era clara. Ela e o conteúdo da cesta tinham o mesmo valor aos olhos deles. Claro, disse Sofia, a voz surpreendentemente firme. Ela caminhou até a mesa, pegou a cesta de lixo e evitou o olhar deles. Ela não era uma pessoa para eles. Era um objeto que ouvia, obedecia e desaparecia quando ordenado. Enquanto caminhava para fora do escritório, o peso do lixo em suas mãos parecia insignificante comparado ao peso da desumanização em seus ombros. Eles não a viam. E essa era a maior crueldade de todas. Você está morrendo na sua mesa. Sofia. Porque é essa impressão que está passando. A voz de Isadora era um chicote. Sofia ergueu a cabeça, o mundo girando perigosamente. Uma fina camada de suor cobria sua testa, e seus músculos doíam a cada pequeno movimento. Desculpe, senhora Monteiro, murmurou Sofia, a garganta seca e arranhada. Eu não estou me sentindo muito bem hoje. Não está se sentindo bem, repetiu Isadora, parando ao lado de sua mesa. Ela não se inclinou para verificar, apenas a encarou de cima. Como se examinasse um inseto. E isso afeta sua capacidade de digitar. De atender o telefone. De respirar. Acho que estou com febre, disse Sofia, a confissão saindo como um suspiro. Tudo está um pouco embaçado. Isadora soltou um som de impaciência. Febre. Que dramático. Tome um analgésico e volte ao trabalho. O relatório de despesas do trimestre não vai se compilar sozinho. Sofia tentou se concentrar na tela do computador, mas as letras dançavam diante de seus olhos. Uma onda de calafrios a percorreu, fazendo seus dentes baterem levemente. Ela fechou os olhos por um instante. Apenas um, para tentar parar a tontura. Foi um erro. Um baque surdo a fez saltar. Uma pilha maciça de pastas havia sido jogada em sua mesa, espalhando papéis soltos. O que foi que eu disse? A voz de Isadora era baixa e ameaçadora. Sem descanso. Eu só precisava de um segundo, disse Sofia, a voz fraca. Você não tem um segundo, retrucou Isadora. Além do relatório de despesas, quero que todos esses contratos sejam digitalizados e arquivados. Preciso deles no sistema até às 5 da tarde. Sofia olhou para a montanha de papel. Em um dia bom. Aquilo levaria horas.
No estado em que estava, parecia impossível. Senhora, eu não sei se consigo. Você consegue. Você vai conseguir. Isadora se inclinou, o perfume caro dela invadindo o espaço febril de Sofia. Deixe-me ser absolutamente clara. Eu não paguei para você ficar doente. Eu paguei para você trabalhar. Ela deu uma batidinha em uma das pastas. Agora, trabalhe. Isadora se endireitou e se afastou sem olhar para trás, seus passos ecoando sua autoridade inabalável. Sofia ficou sozinha, encarando a pilha de trabalho. Cada respiração era um esforço. A humilhação, a exaustão e a doença se misturaram em um coquetel tóxico em seu estômago. Ela não era uma funcionária. Era uma máquina que estava com defeito, e seu supervisor não estava interessado em consertá-la, apenas em extrair as últimas gotas de funcionalidade antes que ela quebrasse de vez. Com a mão trêmula, ela pegou a primeira pasta. O apartamento estava escuro e silencioso, exceto pelo som de metal arranhando madeira. Sentada na sua pequena mesa de cozinha, sob a luz fraca de um abajur, Sofia tentava consertar o impossível. As duas metades amassadas do relicário não se encaixavam mais. A delicada dobradiça estava irremediavelmente quebrada. A febre ainda queimava em suas veias, fazendo suas mãos tremerem. Cada tentativa de juntar as peças resultava em um fracasso frustrante. Ferramenta descartável. A voz de Isadora ecoou em sua mente. Patética. O murmúrio de Beatriz. Paris Lixo. A risada de Eduardo. As palavras deles eram fantasmas que assombravam o pequeno apartamento, misturando-se com a tosse seca que arranhava sua garganta. Ela não era uma pessoa para eles. Era um objeto para ser usado, quebrado e ridicularizado. Uma lágrima quente finalmente escapou e caiu sobre o metal frio. Depois outra. E outra. O choro veio sem som, um tremor que sacudiu seu corpo exausto. Era o choro da completa e absoluta solidão. Ela se lembrou de sua mãe lhe entregando o relicário no seu 10º aniversário. Para que você nunca se esqueça de onde veio, minha filha. E para sempre carregar um pedaço do meu coração com você. Agora. O relicário estava em pedaços. Assim como ela. Ela parou de tentar consertá-lo. Encarou os fragmentos de metal, a última conexão com o tempo em que se sentia amada e segura. Por um momento, a escuridão pareceu completa. A ideia de desistir, de simplesmente não voltar para aquele escritório no dia seguinte, de desaparecer, era tentadora. Era a única saída que conseguia ver. Mas então, outra memória surgiu. A voz de sua mãe, mais fraca, perto do fim. Seja forte. Sofia. Mais forte do que eu fui. Prometa-me. Ela olhou novamente para os pedaços do relicário. A promessa era tudo o que lhe restava. Com os dedos ainda trêmulos, ela pegou os 2 pedaços e os segurou com força na palma da mão. O metal amassado cravou em sua pele. A dor física era um ponto de foco bem-vindo na névoa de febre e desespero. Aquele aperto se transformou em uma jura silenciosa. Não era uma jura de vingança. Ainda não. Era algo mais primitivo, mais fundamental. Era uma jura de sobrevivência. Uma determinação fria e dura começou a se cristalizar no fundo de sua alma. Por baixo da dor e da humilhação, eles podiam quebrar suas coisas. Podiam roubar seu trabalho. Podiam esmagar sua dignidade. Mas ela não os deixaria quebrá-la por completo. Eu vou sobreviver, sussurrou ela para o apartamento vazio. De alguma forma, eu vou sair deste inferno. O que você quer dizer com a proposta errada? O prazo era hoje. A voz de Isadora era um silvo agudo de pânico contido. Ela segurava o telefone com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Do outro lado da sua mesa, Beatriz Monteiro a encarava. A impaciência gravada em cada linha do seu rosto. Eduardo estava de pé junto à janela, fingindo desinteresse. Não, Sr. Thompson. Por favor, entenda, Isadora continuou, o verniz de calma se quebrando. Foi um simples erro administrativo. Sim, eu sei que o contrato é de 200 milhões. É claro que eu sei. Ela ouviu por um momento, o rosto empalidecendo a cada segundo. O som do telefone sendo desligado do outro lado da linha foi como um tiro no silêncio do escritório. Isadora colocou o telefone no gancho com uma precisão mortalmente lenta. E então? Perguntou Beatriz.
A voz cortante. A Sterling Corp está ameaçando cancelar o contrato, disse Isadora, a voz vazia. Enviei o rascunho antigo da proposta. O que tinha os números do ano passado. Eles acham que somos amadores. Beatriz se levantou. Como você pôde cometer um erro tão estúpido, Isadora? 200 milhões. Você tem ideia do que isso significa para o nosso balanço trimestral? Foi um acidente. Os arquivos estavam uma bagunça. Defendeu-se Isadora, a voz subindo uma oitava. Acidentes custam caro, retrucou Beatriz. Eduardo se virou da janela. Um brilho calculista nos olhos. Quem foi a última pessoa a mexer nesses arquivos? Quem os organizou para você antes de você enviar o e-mail? A mente de Isadora disparou, procurando desesperadamente uma rota de fuga. A culpa não podia recair sobre ela. Nunca. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo enquanto uma ideia, uma solução suja e perfeita, se formava. A estagiária, disse ela. A palavra saindo com uma convicção repentina. Sofia. Eu a mandei revisar e anexar o arquivo final. Ela deve ter trocado os documentos. Era uma mentira descarada. Isadora havia enviado o e-mail pessoalmente, com pressa. Mas era uma mentira que soava verdadeira. Beatriz agarrou-se àquilo como um náufrago a uma tábua. Aquela garota. Eu sabia. Eu disse que ela era um problema. Incompetente desde o primeiro dia. Ela não é apenas incompetente, disse Isadora. A voz agora fria e afiada. O pânico havia se transformado em uma crueldade focada. Isso foi sabotagem. Ou negligência criminosa. Ela agora via o caminho à frente. Não bastava culpar Sofia. Ela precisava aniquilá-la. Criar uma história tão convincente que ninguém jamais questionaria a competência de Isadora Monteiro novamente. Eu vou consertar isso, declarou Isadora, olhando para a mãe e o irmão. Vou garantir que a pessoa responsável por este desastre seja punida de forma exemplar. Sofia vai aprender o que acontece quando se cruza o caminho desta família. Isso é loucura. Isadora. E se nos descobrirem? A voz de Eduardo era um sussurro tenso no silêncio do escritório, vazio e escuro. Isadora não ergueu os olhos da tela do computador. Ninguém vai nos descobrir, porque a história que estou criando é perfeita. Seus dedos se moviam rapidamente pelo teclado, a luz do monitor lançando um brilho frio em seu rosto concentrado. Eu não estou apenas a culpando. Estou provando a culpa dela. Como? Perguntou Eduardo, aproximando-se. Estou construindo um histórico, explicou ela, sem parar de digitar. Primeiro, um e-mail de advertência que eu enviei a ela há 2 semanas por desatenção a detalhes. Ele ficou nos meus rascunhos. Acabei de marcá-lo como enviado com a data retroativa. Ela abriu outra janela. Segundo, os logs de acesso. Com o acesso de administrador do papai, posso fazer parecer que ela acessou a pasta de propostas antigas várias vezes ontem. Parecerá um padrão de incompetência. Ela vai negar tudo, insistiu Eduardo. Vai dizer que você está mentindo. Claro que vai, concordou Isadora. Um pequeno sorriso cruel surgindo em seus lábios. E vai soar como que? Desespero. A palavra de uma estagiária qualquer contra um rastro digital e o testemunho da sua chefe. Adivinhe em quem o conselho vai acreditar. Ela se recostou na cadeira, o plano se solidificando em sua mente. Agora, a peça final. A confissão. Ela se virou para o irmão. Preciso que você vá até a mesa dela. O computador deve estar em modo de espera. Apenas mexa no mouse para acordá-lo. Para quê? Perguntou ele. Hesitante. Vou usar um programa de acesso remoto para plantar um e-mail nos rascunhos dela. Um e-mail para uma amiga fictícia, disse Isadora. Nele, ela vai admitir que está sobrecarregada, que odeia o trabalho e que tem cometido erros porque está distraída. Será a cereja no bolo. Eduardo hesitou. A cumplicidade o tornando pálido. Mas o medo de enfrentar a ira da mãe e a perda do contrato era maior. Ele assentiu rigidamente. Ok. Mas seja rápida. Ele desapareceu na escuridão do escritório. Isadora observou um ícone em sua tela indicar que o computador de Sofia estava agora ativo. Seus dedos voaram novamente, digitando a confissão falsa com uma precisão assustadora.
Cada palavra era escolhida para pintar Sofia como uma funcionária negligente e ressentida. Poucos minutos depois, Eduardo voltou. Feito. Eu sei, disse Isadora, fechando as janelas em seu computador. A armadilha estava armada. As evidências são irrefutáveis. Amanhã, vamos convocar uma reunião. E Sofia será esmagada. Sofia, pode nos explicar por que você sabotou o contrato mais importante do ano para esta empresa? A pergunta de Isadora pairou no ar gélido da sala de reuniões. Sofia estava de pé no centro da sala, cercada pelos rostos severos dos membros do conselho. Beatriz Monteiro a encarava da cabeceira da mesa, seu rosto uma máscara de desaprovação. Sabotei, repetiu Sofia, a voz um fio. Eu não fiz nada. Eu preparei a proposta final. Mas não fui eu quem a enviou. Isso não é o que as evidências mostram, disse Isadora, com uma calma assustadora. Ela projetou uma imagem na tela. Era um e-mail. Esta é uma advertência que enviei a você há 2 semanas, alertando sobre sua consistente desatenção a detalhes. Você se lembra de ter recebido? Sofia olhou para a tela, confusa. Eu nunca vi esse e-mail. Estranho, disse Isadora, passando para a próxima imagem. Porque os registros do nosso servidor também mostram que você acessou a pasta de propostas antigas várias vezes na noite anterior ao envio. Por que você faria isso? Se não estivesse confusa. Eu não acessei, protestou Sofia, o pânico começando a subir por sua garganta. Alguém deve ter usado meu computador. Isso é um engano. É mesmo, continuou Isadora, sua voz gotejando sarcasmo. Então talvez você possa explicar isso. A imagem final apareceu na tela. Era um rascunho de e-mail, tirado de sua conta. Isadora leu em voz alta. Amiga, não aguento mais este lugar. Estou tão exausta e sobrecarregada que nem consigo pensar direito. Tenho certeza de que cometi um grande erro hoje, mas honestamente, eu não me importo mais. Só quero sair daqui. O ar foi roubado dos pulmões de Sofia. Isso não é meu, ela sussurrou, horrorizada. Eu nunca escrevi isso. Alguém plantou isso no meu computador. Um murmúrio percorreu a sala. A negação dela soava desesperada. Inverossímil. Beatriz Monteiro se levantou. O silêncio caiu instantaneamente. Basta, disse ela, sua voz ressoando com autoridade fria. Ela olhou para Sofia não como uma pessoa, mas como algo sujo que precisava ser removido. Pessoas como você nunca pertencem a este mundo. Vocês entram, causam problemas e esperam que ninguém perceba. Mas nós percebemos. Aquelas palavras a atingiram com a força de um golpe físico. Não se tratava mais do contrato. Era sobre quem ela era. Isadora deu o golpe final. Sofia, você está demitida, com efeito imediato. Por negligência grave. Limpe sua mesa. A segurança vai acompanhá-la até a saída. Ninguém na sala se moveu. Ninguém encontrou seu olhar. Ela foi julgada, condenada e descartada em menos de 10 minutos. A armadilha havia se fechado, e ela estava dentro. Esmagada sob o peso de mentiras que eram mais fortes do que sua verdade. 5 minutos. É tudo o que você tem para recolher suas coisas. A voz do segurança era impessoal e dura. Sofia olhou para a caixa de papelão vazia em sua mesa. 5 minutos para apagar sua existência naquele lugar. Ela se moveu como um autômato, o zumbido da humilhação ainda ecoando em seus ouvidos. Uma caneca barata. Algumas canetas. Um pequeno cacto que uma colega lhe dera. Eram objetos patéticos, testemunhas silenciosas de sua curta e miserável carreira. Ela os colocou na caixa, um por um. Por último, pegou o relicário quebrado em sua bolsa. O metal amassado parecia frio contra sua pele quente. Enquanto o colocava na caixa, suas mãos trêmulas o deixaram escapar. Ele caiu no chão de mármore com um som agudo e oco. O impacto fez com que o fecho quebrado finalmente cedesse. O relicário se abriu, revelando a minúscula fotografia desbotada que guardava em seu interior, o rosto sorridente de uma jovem. Antes que Sofia pudesse se abaixar, uma figura idosa e de postura impecável se aproximou. Era o Sr. Álvaro, o mordomo pessoal do falecido fundador da empresa. Um homem que raramente era visto fora do andar da presidência. Ele parou,
Seus olhos fixos no objeto no chão. Ignorando o segurança, Sr. Álvaro se ajoelhou com uma agilidade surpreendente para sua idade. Ele não tocou no relicário, apenas o observou. Sua compostura de uma vida inteira pareceu se rachar. Senhorita, disse ele, a voz grave e cheia de uma emoção que Sofia não conseguiu identificar. Onde conseguiu isto? Sofia, surpresa pela atenção repentina. Gaguejou. Era da minha mãe. Ela faleceu há alguns anos. Senhor. Álvaro ergueu o olhar da foto para o rosto de Sofia. Ele a examinou, não com a indiferença de antes, mas com uma intensidade chocante, como se procurasse por algo. Impossível, ele sussurrou para si mesmo. Então, olhando diretamente nos olhos dela, ele fez uma pergunta que fez o mundo de Sofia parar. O nome da sua mãe por acaso era Liana. O choque percorreu Sofia como um raio. O nome de sua mãe era um segredo que ela guardava perto do coração. Nunca o compartilhando naquele ambiente hostil. Como o senhor sabe o nome dela? Perguntou ela, a voz mal saindo. A expressão no rosto de Sr. Álvaro era uma mistura de dor, espanto e uma certeza terrível. Porque eu a conheci, disse ele, a voz embargada. Ela era filha do Sr. Otávio Monteiro. Senhor, ela tem que sair agora. Ordens da diretoria. A voz do segurança era firme, tentando recuperar o controle da situação. Senhor. Álvaro se levantou lentamente, protegendo Sofia com sua própria presença. Ele se virou para o segurança, e seu olhar, geralmente calmo e subserviente, continha uma autoridade de aço forjada por décadas de serviço leal. Eu assumo a responsabilidade, disse ele, a voz baixa, mas inquestionável. Esta senhorita virá comigo. Volte ao seu posto. O segurança hesitou, claramente em conflito, mas algo na postura de Álvaro o fez recuar. Ele deu um aceno rígido e se afastou. Álvaro então se virou para Sofia, que ainda estava no chão, o mundo girando ao seu redor. Levante-se, criança, disse ele gentilmente, oferecendo a mão. Não podemos conversar aqui. Ela aceitou a mão dele, sentindo-se como se estivesse em um sonho. Ele a guiou por um corredor de serviço, longe dos olhares curiosos, até uma pequena sala de estar raramente usada, reservada para a família. Ele fechou a porta. O que o senhor disse não pode ser verdade, sussurrou Sofia, afundando em uma poltrona. Minha mãe, Liana, ela nunca falou da família Monteiro. Ela dizia que fugiu de casa. Ela fugiu deles, confirmou Álvaro, sua expressão suavizando com tristeza. Da senhora Beatriz e de seu irmão, que sempre tiveram inveja dela. Mas ela não fugiu do seu pai. O senhor Otávio a adorava. Ele a procurou por anos, mas ela se escondeu bem. Sofia balançou a cabeça em negação. Mas por quê? Nós vivíamos com tão pouco. Minha mãe trabalhava em 2 empregos para nos sustentar. Porque ela se apaixonou por um homem que eles nunca aprovariam. Seu pai, explicou Álvaro. Ela escolheu o amor em vez do dinheiro. O senhor Otávio teria aceitado, eventualmente. Mas a senhora Beatriz o envenenou contra o seu pai. Liana cortou todos os laços para proteger sua nova família. A dor na voz de Álvaro era genuína. O maior arrependimento do senhor Otávio foi nunca tê-la encontrado. Ele nunca soube que tinha uma neta. A revelação era esmagadora, uma realidade alternativa que ela nunca poderia ter imaginado. Antes de falecer, continuou Álvaro, sua voz baixando para um tom de confidência, o senhor Otávio viu a ganância em que seus outros filhos haviam se transformado. Ele percebeu o erro que cometeu ao deixá-los assumir o controle. Então, ele fez algo. O quê? Perguntou Sofia, o coração martelando. Senhor. Álvaro se inclinou, seus olhos fixos nos dela, revelando o segredo que ele guardara por anos. Ele mudou tudo. Existe outro testamento. Um testamento secreto, que anula o anterior. E ele me nomeou como guardião. Um testamento secreto, repetiu Sofia, a palavra soando absurda na sala silenciosa. O último e verdadeiro testamento do Sr. Otávio Monteiro, afirmou Álvaro. Sua voz firme como uma rocha. Ele o assinou e autenticou um mês antes de sua morte. Eu e o advogado dele fomos as únicas testemunhas. O que ele diz? Perguntou Sofia, temendo a resposta. Álvaro a encarou, seus olhos transmitindo o peso da verdade.
Ele deserdou a senhora Beatriz e seus filhos. Deixou-lhes apenas uma pensão simbólica, o suficiente para que não passassem fome, mas não o suficiente para manterem seu estilo de vida. Ele fez uma pausa, deixando a informação assentar. A totalidade de suas ações majoritárias, o controle do Império Monteiro. Ele deixou tudo para a única filha de Lyanna. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Sofia. Para mim. Para você, confirmou Álvaro. Ele viu a ganância deles, a crueldade. Ele me disse em seu leito de morte: Álvaro, eu construí um império, mas perdi uma família. Não vou deixar que abutres devorem meu legado. Vou devolvê-lo à linhagem de sangue verdadeira, à linhagem da minha Lyanna. Uma vertigem a atingiu. Herdera. A palavra soava estranha, alienígena. Toda a sua vida de dificuldades, de se sentir invisível e sem valor, era uma farsa. Mas como provar? Ela gaguejou. A realidade prática da situação a invadindo. Ninguém vai acreditar. Eles vão dizer que é uma fraude. Álvaro apontou para o relicário quebrado que ela ainda segurava com força. O Sr. Otávio deu esse relicário à sua mãe como presente de 15 anos. Era uma peça única, feita sob encomenda. Ele se inclinou para a frente. Dentro, junto com a foto da sua mãe, há uma mecha do seu cabelo de quando era bebê, não há. Sua mãe me escreveu uma vez, anos atrás, e me contou. Sofia abriu o relicário com os dedos trêmulos. Lá estava, escondido sob a foto, um pequeno cacho de cabelo castanho claro. Amarrado com uma fita desbotada. DNA, disse Álvaro, a palavra ressoando com finalidade. É a prova irrefutável de que você é filha de Lyanna e neta de Otávio. O testamento é legal. A sua identidade pode ser provada. Sofia olhou do cacho de cabelo para o rosto sério de Álvaro. A família que a havia atormentado, que a havia tratado como lixo, ela tinha o poder de tirar tudo deles. Eles te humilharam, disse Álvaro, sua voz agora um sussurro baixo e intenso. Te usaram. Te descartaram hoje como se você não fosse nada. Ele a encarou. Seus olhos velhos brilhando com uma lealdade feroz. A pergunta, senhorita Sofia, não é se isso é verdade. A pergunta é, o que a senhorita fará com a verdade? O que eu farei, repetiu Sofia, a pergunta de Álvaro ecoando na sala. A voz dela era um sussurro oco. Ela olhou para as próprias mãos, que haviam esfregado café no chão, digitado relatórios roubados e segurado os pedaços de sua única herança. Eles me destruíram. Não, corrigiu Álvaro, sua voz suave, mas firme. Eles tentaram. O que eles fizeram hoje não foi um ponto final. Foi um erro. O maior erro deles. A mente de Sofia girava. As imagens das últimas semanas se chocavam umas contra as outras. O sorriso cruel de Isadora. O desdém de Beatriz. O riso de Eduardo. Eles me fizeram assumir a culpa por um roubo, disse ela, a voz começando a ganhar uma borda afiada. Eles me chamaram de ferramenta. Telexo. Eles me humilharam na frente de todos. Eles fizeram isso porque não sabiam quem você era. Disse Álvaro. Eles a viram como fraca. Desprotegida. Sofia ergueu o olhar. O choque em seus olhos estava desaparecendo, sendo substituído por algo mais quente, mais perigoso. Uma brasa que começava a brilhar no meio das cinzas. Eu não era fraca, disse ela, cada palavra mais forte que a anterior. Eu estava sobrevivendo. E agora? Perguntou Álvaro, vendo a mudança acontecer diante de seus olhos. Sofia se levantou. Ela caminhou até a janela, olhando para a cidade que se estendia abaixo, um reino que era seu por direito de nascença. Um reino que a havia tratado como uma pária. A dor não havia desaparecido. Pelo contrário, ela se cristalizou. Transformou-se de uma agonia líquida em um diamante de fúria fria e multifacetada. A estagiária assustada que havia entrado naquele prédio naquela manhã estava morta. Alguém diferente estava em seu lugar. Ela se virou, e a mulher que encarou Álvaro não era mais uma vítima. Havia um poder gélido em seus olhos. Eu não quero mais apenas sobreviver, Sr. Álvaro, disse ela. A voz baixa e controlada. E eu não quero justiça. É muito pouco para o que eles fizeram. Ela fez uma pausa, o peso de sua decisão final se assentando sobre ela. Eu quero tudo de volta. Álvaro assentiu lentamente, um brilho de aprovação em seus olhos.
Era a neta de Otávio, afinal. O mesmo fogo. Quero a empresa. Quero o nome. Quero a posição deles, continuou Sofia, sua voz cortando o ar. Quero que eles sintam exatamente o que eu senti. A sensação de ter tudo arrancado de você por uma mentira. Quero que eles olhem para mim e se lembrem de que subestimaram a pessoa errada. O choque havia se transformado. A dor havia se tornado um propósito. Então, por onde começamos? O testamento é uma fortaleza, senhorita. Mas eles virão com um exército de advogados para derrubá-lo. A voz do Dr. Valente era grave, enchendo o escritório sóbrio e revestido de madeira. Ele era o advogado de confiança de Otávio Monteiro, um homem cuja lealdade era tão antiga quanto os livros em suas prateleiras. Ao seu lado, Sr. Álvaro observava Sofia, que estava sentada do outro lado da mesa. Ela não parecia mais uma estagiária assustada. Havia uma quietude perigosa nela. Então não podemos atacar de frente, respondeu Sofia. Não era uma pergunta, era uma conclusão. Se apresentarmos o testamento agora, daremos a eles tempo para se prepararem, para esconderem o dinheiro, para destruírem provas. Doutor Valente ergueu uma sobrancelha. Impressionado. Exatamente. Seria uma guerra de atrito que poderia durar anos nos tribunais. E eles têm recursos quase ilimitados para nos desgastar. O Sr. Otávio sempre disse que a melhor maneira de derrotar um inimigo é conhecê-lo, interveio Álvaro. Eles são arrogantes. Eles subestimam todos ao seu redor. Especialmente aqueles que consideram inferiores. Como eu, disse Sofia, a voz desprovida de autopiedade. Era apenas um fato. Ela olhou para os dois homens. Eles acham que me destruíram. Que eu desapareci. Lambendo minhas feridas. Eles não estão olhando por cima do ombro. É a nossa maior vantagem. Qual é o seu plano, então? Perguntou Valente, genuinamente curioso. Antes de sermos herdeiros, seremos fantasmas, disse Sofia. Eu trabalhei naquele escritório. Eu vi as rachaduras. Eu conheço os segredos que eles não acham que ninguém notaria. Ela se inclinou para a frente. Eduardo. Ele é o elo mais fraco. Impulsivo, descuidado com as finanças de pequenos projetos. Ele desvia pequenas quantias, achando que ninguém está olhando. Coisas que não apareceriam em uma auditoria geral. Mas que deixam um rastro se você souber onde procurar. Álvaro assentiu. É verdade. Ele sempre foi o mais irresponsável. Eu sei quais projetos ele gerenciou nos últimos 6 meses, continuou Sofia. Eu sei quais fornecedores ele usou. Se vazarmos anonimamente apenas uma ou duas dessas transações suspeitas para um repórter financeiro de baixo nível, isso não vai derrubá-los. Mas vai criar pânico. Vai fazê-los cometer erros. Doutor Valente olhou para Álvaro, depois de volta para Sofia. A garota que ele esperava encontrar, uma vítima em busca de ajuda. Não estava ali. Em seu lugar estava uma estrategista. Será o primeiro dominó a cair, disse Valente, um brilho de admiração em seus olhos. Exatamente, confirmou Sofia, seu rosto uma máscara de determinação fria. Eduardo vai entrar em pânico e tentar encobrir seus rastros, provavelmente cometendo erros ainda maiores. Isadora e Beatriz tentarão controlar os danos, se expondo no processo. Ela se recostou na cadeira. Eles não vão lutar contra uma herdeira perdida. Vão lutar contra sombras. Vão se destruir de dentro para fora. E quando estiverem fracos e divididos, nós apresentaremos o testamento. É um plano perigoso, alertou Valente. Eles me deixaram sem nada a perder, respondeu Sofia. Vamos dar a ele corda suficiente para que ele mesmo se enforque. Como diabos eles descobriram sobre as soluções criativas. Eduardo invadiu o escritório de Isadora, o rosto pálido de pânico. Ele jogou um tablet na mesa dela. Na tela, um artigo de um blog financeiro pouco conhecido exibia o título Faturamento suspeito na Monteiro. Contratos de consultoria levantam questões. Isadora franziu o senho, lendo o artigo. Acalme-se. Eduardo. É um blogueiro de 5ª categoria. Ninguém lê isso. Ninguém lê. Retrucou ele, a voz subindo. O diretor financeiro acabou de me ligar. Ele quer ver os relatórios de despesas do projeto Orion.
As Soluções Criativas é um dos fornecedores daquele projeto. Beatriz, que estava tomando chá em uma poltrona no canto, pousou a xícara com um clique audível. Soluções Criativas, disse ela, a voz fria. Não é aquela empresa de fachada que você usou para comprar seu carro novo. Mãe, exclamou Eduardo, parecendo um garoto pego roubando doces. Era para ser indetectável. Uma despesa de consultoria legítima. Legítima. Zombou Isadora, o olhar cortante. Você é um idiota. Eu disse para você ser mais cuidadoso. Não importa o que eu sou. O que importa é quem vazou isso, insistiu Eduardo, andando de um lado para o outro. Tem que ser alguém do financeiro. Alguém que tem acesso às faturas. Não seja estúpido, disse Beatriz, levantando-se. O financeiro é leal a nós. Isso é um ataque externo. Um concorrente. Ou pior. Um traidor interno que quer nos desestabilizar. A suspeita em seus olhos era gélida, mas sua busca estava na direção errada. Ela olhava para seus próprios executivos, seus rivais, nunca para baixo. Para a estagiária que eles haviam esmagado. Isadora pegou o telefone. Vou ligar para o financeiro. Vou dizer a eles para enterrarem isso. Classificar como um erro de contabilidade e ponto final. Ela olhou para o irmão. E você? Você vai limpar sua bagunça. Revise todos os seus outros fornecedores criativos. Desfaça-se de qualquer coisa que possa ser rastreada até você. Agora. Eduardo assentiu freneticamente, o alívio inundando seu rosto. Ok. Sim. Vou consertar. Vou apagar tudo. Ninguém nunca vai descobrir o resto. Ele saiu apressado do escritório, deixando as duas mulheres sozinhas. Ele é um incompetente, disse Beatriz com desgosto. Ele é nosso incompetente, corrigiu Isadora. Vamos protegê-lo, como sempre. Isso vai passar. Mas enquanto Isadora tentava projetar controle, uma pequena semente de dúvida foi plantada. O timing era estranho. Tão logo depois de se livrarem da estagiária problemática. Ela afastou o pensamento. Era impossível. Uma coincidência. Enquanto isso, em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, Sofia fechava o laptop. O mesmo artigo do blog financeiro brilhando na tela. O pânico deles era exatamente como ela havia previsto. E o próximo passo de Eduardo, a tentativa desesperada de apagar seus rastros, era o verdadeiro alvo. Ele não estava consertando o problema. Estava criando um muito maior. Senhora Monteiro, com todo respeito, seus números de projeção de lucro para o terceiro ano parecem otimistas demais. A voz do Sr. Shen, o principal investidor, cortou a apresentação confiante de Isadora. A sala de reuniões ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para ela. Otimistas. Eu diria ambiciosos, Sr. Shen, respondeu Isadora, forçando um sorriso. O projeto Solaris é um divisor de águas para o nosso portfólio. Ambição não explica uma margem de lucro de 40% acima da média do setor, retrucou Shen, impassível. Ele apontou para uma linha no relatório à sua frente. A sua fórmula de custo de aquisição de cliente aqui na página 12. Ela não parece levar em conta a saturação do mercado. O sorriso de Isadora vacilou. Ela olhou para a projeção na tela, o sangue começando a gelar em suas veias. Ela conhecia aquele projeto de cor. Ou pelo menos, achava que conhecia. Os números pareciam corretos à primeira vista, mas a conclusão estava errada. Flagrantemente errada. Houve um pequeno erro de digitação, evidentemente, gaguejou ela, tentando recuperar a compostura. Minha equipe de analistas irá corrigir e enviar uma versão revisada imediatamente após a reunião. Era uma desculpa fraca. E todos na sala sabiam disso. Um erro daquela magnitude não era um erro de digitação. Era uma falha fundamental no planejamento. A atmosfera na sala mudou de admiração para ceticismo. Aguardaremos a revisão, disse o Sr. Shen, com uma polidez que era mais cortante do que qualquer crítica aberta. O resto da apresentação foi uma formalidade. O interesse dos investidores havia morrido. A alguns quilômetros de distância, Sofia olhou para a tela de seu celular. Uma mensagem de um número descartável apareceu. Eram apenas 2 palavras.
enviadas por um funcionário de baixo escalão da TI que deviam favor a Álvaro. A apresentação falhou. Ela apagou a mensagem, um pequeno e frio sorriso tocando seus lábios. Beatriz, temos um problema. Vários de nós estamos preocupados. A voz pertenceu a Sr. Gomes, um acionista minoritário de cabelos brancos que estava na empresa desde que Otávio Monteiro era vivo. Ele abordou Beatriz no corredor do andar executivo, seu rosto normalmente amigável, agora vincado pela preocupação. Beatriz parou, virando-se para ele com uma impaciência mal disfarçada. Preocupados com o quê? Afonso. Com o preço das ações. Subiu 2 pontos esta manhã. Não estou falando do preço das ações de hoje, Beatriz, estou falando do futuro da empresa, disse Gomes, sua voz baixa para que outros não ouvissem. Primeiro, esses rumores sobre as finanças do seu filho. Agora, ouvi dizer que a apresentação de Isadora para o investidor de Chicago foi um desastre completo. O navio está fazendo água. O rosto de Beatriz endureceu. São problemas de gestão interna, Afonso. Estão sendo resolvidos. O problema é a gestão, retrucou ele. Ousando pela primeira vez em anos. Otávio nunca teria permitido que tal descuido acontecesse. Ele tinha padrões. Ele valorizava a competência acima do nome da família. A menção a Otávio foi um insulto direto. Você está me dizendo como administrar a empresa que meu pai construiu, sibilou Beatriz, o veneno em sua voz. Estou dizendo que você e seus filhos estão a manchando, disse Gomes, sua própria raiva finalmente vindo à tona. E eu não sou o único que pensa assim. Os outros acionistas da velha guarda. Estamos todos conversando. Estamos vendo uma empresa construída sobre a excelência ser corroída pela arrogância. Beatriz deu um passo à frente, seu rosto a centímetros do dele. Deixe-me ser clara, Afonso. Sua pequena porcentagem de ações lhe dá direito a um dividendo, não a uma opinião. Fique fora do meu caminho. Ela o contornou e continuou pelo corredor sem olhar para trás, deixando-o parado ali, a afronta pairando no ar. A arrogância dela havia confirmado todos os seus medos. Mais tarde naquela noite, o telefone de Álvaro tocou. Você estava certo, Álvaro. Disse a voz de Gomes do outro lado da linha. Ela não ouve. É como falar com uma parede de mármore. E os outros? Perguntou Álvaro calmamente. Estão todos comigo. Assustados. Com raiva, confirmou Gomes. O desprezo dela pela lealdade antiga foi a gota d'água. Nenhum de nós vai vender nossas ações para ela, não importa o que ofereça. Estamos esperando. Bom, disse Álvaro. Continue esperando. A hora certa está chegando. Ele desligou. O plano de Sofia estava funcionando perfeitamente. Os ataques externos haviam exposto as fraquezas internas, e agora? A base de apoio da família Monteiro estava começando a rachar. Eles estavam se isolando, sem nem mesmo perceberem. Como assim ele recusou a oferta? Eu ofereci 30% acima do valor de mercado. A voz de Beatriz Monteiro era um grito contido de fúria. Ela bateu o telefone no gancho com uma força que ecoou em seu escritório silencioso. Isadora, que estava examinando um relatório, ergueu o olhar, sem se abalar. Quem recusou o quê, mãe? Perguntou ela, entediada. Afonso Gomes. Cuspiu Beatriz. Aquele velho tolo. Ele recusou minha oferta para comprar suas ações. Riu na minha cara. Disse que as ações dele não estavam à venda a nenhum preço. Isadora deu de ombros. Ele é um sentimental. Provavelmente tem um retrato do papai em sua mesa de cabeceira. Ele vai ceder. Não é sentimentalismo, é um motim, retrucou Beatriz, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Gomes não foi o único. Tentei comprar as ações de mais 3 acionistas minoritários esta manhã. Ninguém está vendendo. Eles estão se unindo contra nós. Pela primeira vez. Isadora pareceu prestar atenção. Isso é, coordenado. Claro que é coordenado, exclamou Beatriz. Você não vê o padrão. Primeiro, o vazamento sobre a incompetência de Eduardo. Depois, sua apresentação para Kendrick foi sabotada. Agora, uma rebelião silenciosa de acionistas. Alguém está nos atacando de dentro. Ela parou, os olhos estreitos e cheios de suspeita. É a concorrência. A Atlas Corp. Eles devem ter plantado um espião.
Alguém está vazando informações, envenenando nossos aliados. Um espião, repetiu Isadora. A ideia soando mais como um filme do que como realidade. Quem? Não sei. Pode ser qualquer um, disse Beatriz, a paranoia tornando sua voz estridente. Aquele novo vice-presidente de operações. A secretária do financeiro. Temos que encontrar a fonte e arrancá-la pela raiz. A confiança de Isadora estava começando a se abalar, substituída por uma ansiedade fria. Os incidentes que ela havia descartado como falhas isoladas agora pareciam peças de um quebra-cabeça sinistro. O mundo deles, antes tão seguro e inabalável, de repente parecia frágil. O que vamos fazer? Perguntou Isadora. A arrogância usual ausente de sua voz. O rosto de Beatriz se transformou, a paranoia dando lugar a uma determinação cruel. Vamos parar de jogar na defesa. Se eles não querem vender suas ações por bem, vamos tomá-las por mal. Ela foi até sua mesa e pegou o telefone. Vou convocar uma reunião extraordinária do Conselho. Vou propor uma reestruturação de capital que diluirá as ações deles até que não valham nada. Vou mostrar a eles o que acontece quando se desafia a família Monteiro. Era uma manobra agressiva e arriscada. Uma declaração de guerra aberta. E era exatamente o que Sofia queria. Beatriz não estava apenas lutando contra fantasmas, ela estava montando o palco para sua própria execução. Ela mordeu a isca. A reunião extraordinária de acionistas foi convocada para amanhã de manhã. A voz do Dr. Valente era calma, mas carregada de finalidade. Em seu escritório, ele, Álvaro e Sofia estavam reunidos em torno da mesa de mogno. O tabuleiro de xadrez estava montado. Previsível, disse Álvaro. Com um leve desprezo. A arrogância de Beatriz é sua maior fraqueza. Ela acredita que pode esmagar qualquer oposição com força bruta. E é exatamente isso que ela vai tentar fazer, continuou Valente, abrindo uma pasta. A pauta da reunião é uma proposta para emitir novas ações, uma manobra para diluir a participação dos minoritários até a insignificância. Vai ser um massacre. Sofia, que estiver em silêncio, observando um mapa da cidade na parede. Finalmente falou. Sua voz era fria e precisa. Não será um massacre. Será uma emboscada. Ela se virou para encarar os dois homens. A transformação estava completa. A estagiária hesitante havia sido incinerada, e de suas cinzas ergueu-se uma mulher com olhos de aço. Resultado do teste de DNA. Perguntou ela. Chegou esta manhã, respondeu Valente, deslizando um envelope selado pela mesa. Incontestável. Você é, sem sombra de dúvida, a neta de Otávio Monteiro. E o dossiê. Continuou ela, o tom inalterado. Tudo compilado. Disse Álvaro. Cada transação fraudulenta de Eduardo. Cada violação de conformidade de Isadora. Cada decisão de Beatriz que prejudicou a empresa para benefício próprio. Temos provas de tudo. Sofia assentiu. Os acionistas minoritários. Estão esperando pelo sinal, disse Álvaro. Afrontei Gomes hoje. Eles confiam em mim. Eles seguirão sua liderança quando chegar a hora. Um silêncio tenso preencheu a sala. Todos os preparativos, todas as semanas de planejamento secreto, convergiam para aquele único momento. Eles chegarão amanhã sentindo-se invencíveis, disse Sofia. Mais para si mesma do que para os outros. Beatriz terá seu discurso de vitória pronto. Isadora e Eduardo estarão ao seu lado, sorrindo para as câmeras que sem dúvida convidarão para testemunhar seu triunfo. Ela caminhou até a mesa e colocou a mão sobre o envelope selado contendo sua identidade. Eles pensam que estão organizando uma execução pública, disse ela, erguendo o olhar para encontrar o de Valente. Mal sabem eles que a forca foi construída para eles. Você está pronta para isso, senhorita? Perguntou Valente, sua voz grave. Um leve traço de um sorriso, tão frio quanto gelo. Tocou os lábios de Sofia. Eu estive me preparando para isso minha vida inteira, respondeu ela. Vamos terminar o que meu avô começou. Vamos acabar com essa farsa rapidamente. Aos que se opõem ao progresso, sugiro que aceitem sua nova e insignificante posição. A voz de Beatriz Monteiro era o som do poder absoluto. Ela estava na cabeceira da mesa da sala de reuniões, olhando para os acionistas dissidentes com um sorriso de predador. Isadora e Eduardo estavam ao seu lado,
espelhando sua arrogância. No momento exato em que ela ergueu o martelo para iniciar a votação. As portas duplas da sala de reuniões se abriram com um baque suave. Um silêncio repentino caiu sobre a sala. Os saltos de uma mulher ecoaram no mármore polido. Todos se viraram. Parada na entrada estava Sofia. Ela não era a estagiária encurralada de algumas semanas atrás. Havia uma quietude mortal em sua postura, um poder frio em seus olhos que fez com que um arrepio percorresse a sala. A primeira a quebrar o silêncio foi Beatriz, a voz pingando desprezo. O que você está fazendo aqui? Se perdeu a caminho da cozinha. Segurança! Gritou Isadora. O choque se transformando em raiva. Tirem essa garota daqui. Ela está invadindo. Sofia deu um passo à frente, ignorando-os. Sua voz, quando falou, era calma e clara, cortando a tensão como uma lâmina. Não será necessário chamar a segurança. Ela olhou diretamente para Beatriz. Eu fui convidada. Beatriz soltou uma gargalhada. Convidada? Por quem? Pelo serviço de catering. Fui convidada por um acionista, respondeu Sofia, sem piscar. Na verdade, pelo acionista majoritário. A arrogância no rosto de Beatriz vacilou. Substituída por uma confusão irritada. Não seja ridícula. Eu sou a acionista majoritária. Nesse momento, duas outras figuras apareceram na porta atrás de Sofia, o Dr. Valente, com sua pasta de couro, e o Sr. Álvaro, com sua postura impecável. A presença deles mudou a atmosfera da sala instantaneamente. Eram homens de poder e respeito inquestionáveis. Que insolência é essa? Rosnou Beatriz, vendo seus inimigos se reunirem. Dr. Valente avançou, parando ao lado de Sofia. Ele se dirigiu a Beatriz. Mas seus olhos varreram toda a sala. Sua voz era formal e ressoava com uma autoridade que superava a de Beatriz. Senhora Monteiro, por favor, sente-se. Ele fez um gesto para a pasta em suas mãos. Há assuntos urgentes na pauta que a senhora desconhece. Assuntos que invalidam completamente esta reunião. Ele olhou para Sofia, que deu um leve aceno. Agora que todos os acionistas relevantes estão presentes, continuou Valente, com uma ênfase deliberada na palavra, podemos começar a verdadeira reunião. Que palhaçada é esta, Valente? Você enlouqueceu! Gritou Beatriz. O rosto vermelho de fúria. Trabalhando com essa ninguém para tentar nos chantagear. Pelo contrário, senhora. Estou aqui para executar a lei, respondeu Dr. Valente, sua voz cortando o caos. Ele abriu sua pasta na mesa com uma calma deliberada. Isto, disse ele, colocando um documento antigo e selado no centro da mesa, é o último e verdadeiro testamento de Otávio Monteiro. Isadora soltou uma gargalhada. Uma farsa. Nosso advogado já validou o testamento anos atrás. Um testamento pode ser suplantado por um posterior, explicou Valente pacientemente. Como se falasse com crianças. Este foi assinado um mês antes da morte do seu avô, na presença de duas testemunhas. Eu fui uma delas. O Sr. Álvaro foi a outra. Meu avô estava senil, cuspiu Eduardo. Isso não tem valor legal. Prevíamos essa acusação, disse Valente, deslizando outro papel para fora da pasta. Anexado ao testamento está um atestado de sanidade mental, assinado por dois psiquiatras independentes. Datado do mesmo dia. Ele estava em plena posse de suas faculdades. Um silêncio tenso caiu sobre a família Monteiro. Seus argumentos estavam sendo desmantelados um por um. Valente limpou a garganta e leu a cláusula principal. Eu, Otávio Monteiro, revogo todas as disposições anteriores e deixo a totalidade de minhas ações de controle, e com elas a presidência do Conselho, para a única herdeira da minha linhagem, a filha de minha amada e perdida filha, Liana. Beatriz o encarou. Confusa por um segundo. Liana. Liana nunca teve filhos. Isso não prova nada. É um beco sem saída. Foi então que todos os olhos se voltaram para Sofia, que permanecerá em silêncio até aquele momento. A conexão finalmente se chocou contra a mente de Isadora como um trem desgovernado. Não. Não pode ser. Valente deu o golpe de misericórdia. Ele colocou um relatório de laboratório moderno sobre o testamento antigo. O relicário que a senhorita Sofia carrega continha uma mecha de seu cabelo de bebê.
Comparamos o DNA com uma amostra biológica que o Sr. Otávio nos confiou para este exato propósito. Ele olhou diretamente para Beatriz, seu rosto desprovido de emoção. A probabilidade de Sofia ser a neta de Otávio Monteiro é de 99,9%. É irrefutável. O caos irrompeu. Mentira, berrou Beatriz. O rosto contorcido em uma máscara de ódio. Impossível, gaguejou Isadora, afundando na cadeira. Doutor Valente ergueu a voz acima do barulho. Senhoras e senhores do Conselho, acionistas. De acordo com o último e legalmente vinculativo testamento do fundador desta empresa, a reunião de hoje é ilegítima. Ele fez um gesto em direção a Sofia, que observava com uma calma glacial. Permitam-me apresentar a verdadeira dona deste lugar. Sofia Monteiro, a nova acionista majoritária e presidente do Conselho das Empresas Monteiro. Isto não acabou, gritou Beatriz. O rosto manchado de lágrimas de raiva. Vamos processar. Vamos arrastar essa fraude pelos tribunais por uma década. Eu não faria isso se fosse você. A voz de Sofia, calma e baixa, cortou o histerismo de Beatriz. Pela primeira vez, ela se dirigiu diretamente à sua recém-descoberta família. Processar com que base? Continuou Sofia. Com base na sua crença de que meu avô não sabia o que estava fazendo. Ou com base na esperança de que possam comprar juízes suficientes para ignorar a ciência do DNA. Enquanto ela falava, Álvaro começou a distribuir pastas pretas para cada membro do conselho e acionista na sala. Ele colocou uma na frente de Beatriz, Isadora e Eduardo com uma precisão deliberada. O que é isso? Exigiu Isadora, abrindo a pasta com mãos trêmulas. Eu chamaria de pacote de aposentadoria, disse Sofia, um brilho de ferro em seus olhos. Ou, se preferir, a razão pela qual vocês vão sair desta sala em silêncio. Isadora folheou as páginas. Seu rosto perdeu toda a cor. Lá estava, impresso em preto e branco, extratos bancários de contas offshore, e-mails detalhando a sabotagem de concorrentes. E uma trilha de papel documentando como ela usou fundos da empresa para financiar seu estilo de vida luxuoso. Eduardo abriu a sua e encontrou provas irrefutáveis de cada centavo que ele havia desviado através de empresas de fachada, incluindo a transferência de R$50 mil que ele havia enquadrado Sofia. Beatriz olhou para a sua, vendo evidências de negociações com informações privilegiadas e manobras para desvalorizar a empresa antes de uma recompra de ações planejada. Como? Sussurrou. Isadora. Horrorizada. Como você conseguiu isso? Vocês me ensinaram o valor de ser invisível, respondeu Sofia. Enquanto vocês estavam ocupados me humilhando, eu estava ouvindo. Observando. Vocês não me viam como uma pessoa. Então falavam livremente na minha frente. Vocês discutiam seus crimes como se estivessem planejando o jantar. Ela fez um gesto para as pastas. Isso não é tudo. Cópias foram enviadas para a Comissão de Valores Mobiliários e para a Receita Federal há 10 minutos. A investigação já começou. A realização atingiu a família Monteiro com a força de um maremoto. Eles não estavam apenas perdendo a empresa. Estavam perdendo tudo. Sua liberdade. Sua reputação. Seu futuro. Sua bastarda, sibilou Beatriz, a voz cheia de veneno impotente. Talvez, disse Sofia. Sem se abalar. Mas esta bastarda agora é dona de tudo o que vocês um dia chamaram de seu. Vocês não serão processados. Vocês serão esquecidos. Ela se virou para o conselho, cujos rostos estavam pálidos de choque. A família que eles haviam temido e obedecido por anos estava arruinada, exposta como um grupo de criminosos comuns. O poder havia mudado de mãos, de forma decisiva e brutal. Segurança. A palavra saiu dos lábios de Sofia, não alta, mas carregada de uma autoridade inquestionável que ressoou por toda a sala. 2 seguranças uniformizados, que esperavam do lado de fora. Entraram imediatamente. Eles se moveram em direção à família Monteiro, que parecia congelada em um quadro de descrença e ódio. Tire suas mãos de mim, gritou Beatriz quando um dos seguranças tocou seu braço. Você não sabe quem eu sou. Eu sei, respondeu o segurança, a voz impassível. E recebo ordens da nova presidente. Por favor, senhora. A luta de Beatriz foi patética e breve. Ela foi levantada de sua cadeira,
a dignidade se desfazendo a cada passo em direção à porta. Eduardo não resistiu, ele parecia um boneco de pano, o rosto vazio de tudo. Exceto do terror da ruína. Isadora foi a última. Enquanto passava por Sofia, ela parou, o rosto a centímetros do dela. A sala prendeu a respiração. Eu te odeio, sussurrou Isadora, cada sílaba pingando veneno. Eu vou te destruir. Sofia a encarou, e pela primeira vez, não havia medo, nem raiva, nem mesmo pena em seus olhos. Havia apenas uma vasta e cortante indiferença. Você não pode destruir o que não consegue alcançar, disse Sofia, a voz calma. E você, Isadora, nunca mais chegará perto de mim. Você vai se arrepender disso, gritou Beatriz da porta. Uma última ameaça vazia. Sofia se virou para encarar os três pela última vez, sua família, seus algozes. Eu já me esqueci de vocês. E então, os seguranças os escoltaram para fora. As portas se fecharam, cortando seus protestos e selando seu destino. Um silêncio profundo e pesado tomou conta da sala de reuniões. A era dos Monteiro havia acabado. Os membros do conselho e os acionistas olhavam para Sofia, alguns com medo, outros com um respeito recém-descoberto. Ela caminhou lentamente até a cabeceira da mesa. O lugar que Beatriz ocupará momentos antes. Ela não se sentou. Permaneceu de pé, olhando para os rostos que agora dependiam dela. A empresa Monteiro, como vocês a conheciam, não existe mais, declarou ela, a voz firme e clara. O tempo da corrupção, da arrogância e do nepotismo acabou hoje. A partir de agora, esta será uma empresa construída sobre o mérito, a integridade e o trabalho duro. Ela olhou para o Sr. Álvaro, que lhe deu um leve aceno de cabeça. Os olhos brilhando de orgulho. Sofia se virou para o conselho. O passado havia sido purgado. O futuro estava esperando para ser escrito. Vamos ao trabalho.